Uma busca de uma semana por um menino desaparecido terminou com o pior desfecho possível. Por volta das 3 da tarde, os restos mortais de Jaden Spicer foram encontrados, enterrados no zoológico. A mãe de Jaden Spicer foi presa relacionada à morte do filho. Mas, no momento desta gravação, ela não foi acusada de assassinato. O documento do tribunal mostra o que ela disse à polícia, o que pode explicar o motivo. Essa é a mesma mulher que teria escrito um bilhete para uma emissora de televisão quando seu filho sumiu, pedindo que ele fosse encontrado. Como suas mentiras teriam sido desmascaradas em um caso que parte corações nos Apalaches e em todo o país. Caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. O caso de Jaden Spicer, de 10 anos, evoluiu de investigação de desaparecimento para um caso criminal em andamento. Quero começar primeiro com esta foto de Jaden, que dá uma ideia de como era esse garoto. Só 10 anos, sorrindo. Ele está lá com a camiseta do Homem-Aranha. Toda a vida pela frente, ainda vivendo a infância. Sua foto foi espalhada por todo o Kentucky nos últimos 7 dias. Ele desapareceu há exatamente uma semana. A mãe e o padrasto disseram à polícia que ele foi visto pela última vez em 5 de agosto, terça à noite, por volta das 21h. Então, na manhã seguinte, ele havia sumido. Eles disseram que na quarta-feira, 6 de agosto, acordaram e ele não estava mais lá. A polícia diz que ele foi dado como desaparecido pela primeira vez por volta das 9h30 daquela manhã, 6 de agosto. Jaden morava com a mãe e o padrasto em uma casa ao longo desta estrada rural em Jackson, Kentucky. Esta é uma cidade pequena. São cerca de 2.200 pessoas a 1h30 de Lexington, Kentucky. Agora, Jaden pode até ter morado em uma cidade pequena, mas novamente, quando essa história veio à tona pela primeira vez, ela se espalhou. Ela se espalhava pela internet, Kentucky e todo o país. E as autoridades não pouparam esforços para tentar encontrá-lo. Eles usaram aeronaves, drones, cães, sonar, tudo isso na esperança de encontrar Jaden. Também quero mostrar esta nota, porque isso é muito importante. Esta é uma nota escrita à mão, supostamente pela mãe de Jaden, Felicia Gross, obtida pela WKIOT, televisão emissora de Kentucky. Vou ler para vocês. Então, a nota dizia, abre aspas, nós amamos Jaden e queremos que ele esteja seguro em casa. Por favor, se alguém vir meu filho, Jaden Spicer, por favor, informe ao Departamento de Polícia de Jackson. Obrigado. Nós o amamos muito. Por favor, faça a coisa certa. Ligue para o de a polícia. Por favor, rezem por nós. E meu filho, Jaden, obrigado. Quero que você se lembre de cada palavra do que aquela mulher supostamente escreveu naquele bilhete manuscrito, especialmente a frase que diz, por favor, faça a coisa certa. Ligue para a polícia. Nos últimos dias, enquanto essa busca acontecia, parece que as perguntas começaram a aumentar para a Felicia Gross, assim como para o marido dela, o padrasto de Jaden Spicer. Vou ser claro, até agora ele não foi acusado neste caso. Mas quero que você assista a este vídeo de 2 youtubers que realmente foram até a casa deles e gritaram para o casal. E o padrasto de Jaden respondeu, assista. Estes são Fred e Sheila McCoy. A gente só saiu para dar uma olhada, ver se conseguia encontrar o Jaden em algum lugar. Eu agradeço por isso. Eu estava curioso para saber qual seria a sua reação. Não achei que você ficaria bravo e agradeço por isso. O casal gerencia o canal Aventuras no Museu Hatfield McCoy no YouTube. Fred e Sheila McCoy investigaram casos de destaque em Kentucky. Eles dizem que também encontraram, depois de chamarem pelo padrasto de Jaden, uma sacola de roupas perto da casa que o padrasto de Jaden depois confirmou para eles que eram roupas do garoto. No vídeo, o padrasto de Jaden afirma que cooperou totalmente com a investigação e diz que Jaden começou a morar lá recentemente. Ainda restam dúvidas sobre a moradia de Jaden e as dinâmicas familiares relacionadas. No vídeo, os McCoy dizem acreditar ter visto Felicia Gross, a mãe, do lado de fora da casa. E também
Podemos ver nesse vídeo que havia uma criança lá também. Sabemos que pelo menos 2 outras crianças moravam na casa com Jayden. Então, na tarde de terça-feira, essa história ontem tomou um rumo que nenhum de nós queria. A polícia disse que recebeu novas informações que os levaram até este local. Encontramos no Google Maps uma área arborizada, onde a polícia disse que encontrou o corpo de Jayden. Eles dizem que o menino de 10 anos estava em uma cova rasa. E assim começa a investigação criminal dessa história. Felicia Gross, mãe de Jayden, foi presa e está em uma cadeia do condado. Ela deve ser apresentada ao tribunal pelas acusações amanhã de manhã. Mas, até o momento, ela não será apresentada, pelo menos na hora desta gravação, sob acusação de assassinato. Veja o motivo. A Polícia Estadual de Kentucky comentou as acusações contra ela. Ouça. A mãe de Jayden, Felicia Gross, 33 anos de Jackson, foi presa e levada para a cadeia regional do Rio Kentucky. Ela foi acusada de homicídio culposo em 2º grau, abuso de cadáver, adulteração de provas físicas e comunicação falsa de ocorrência. Recebemos a citação criminal que detalha como a polícia conseguiu encontrar o corpo de Jayden e o que sua mãe, que agora está enfrentando acusações, supostamente disse à polícia durante um interrogatório. A polícia disse que trouxe Gross para uma entrevista ontem mesmo. Eles leram para ela seus direitos de Miranda. E então, depois disso, ela disse aos detetives que tinha dado algum tipo de medicamento para dormir para Jayden. E ela afirma que ele teve uma emergência médica e morreu por causa dessa emergência médica. Ela contou que levou o corpo do filho até o local onde foi achado, em uma cova rasa. De acordo com a polícia, o corpo dele foi encontrado em um recipiente plástico. Além disso, a mãe de Jayden supostamente confessou à polícia que, abre aspas, orientou os irmãos de Jayden sobre o que deveriam dizer quando fossem entrevistados por especialistas na última semana. Não se sabe ao certo o que disseram à polícia, mas ela os orientou novamente sobre o que falar. Tudo isso enquanto ela passava a impressão de que seu filho estava desaparecido. A polícia agora afirma que esta é uma investigação criminal em andamento. O padrasto de Jayden, cujo nome não estamos divulgando nesta reportagem, porque até o momento desta gravação ele não foi acusado. E queremos deixar claro que Felicia Gross é a única pessoa que foi presa neste caso até o momento. A Polícia Estadual de Kentucky destacou na coletiva que a investigação está em andamento e muita coisa pode mudar. Estamos conhecendo mais sobre Felicia Gross, que era conhecida pelos serviços de proteção à criança em Kentucky. O Kentucky.com informou que, em 2015, uma mulher com nome e idade de Felicia Gross foi condenada por risco ao bem-estar de uma criança. E as condições para sua libertação, de acordo com o veículo de comunicação nesse caso, eram se submeter a testes de drogas aleatórios e trabalhar com os serviços de proteção à criança em Kentucky. O tribunal local não nos forneceu os documentos judiciais relacionados a esse caso. Esperávamos que isso pudesse esclarecer o que aconteceu lá cerca de uma década atrás e se Jayden estava envolvido. Disseram que, por confidencialidade, não podiam fornecer os documentos. Soube pelo Kentucky.com que, em 2013, uma mulher já falecida pediu pensão alimentícia contra Felicia. Mas, de novo, não está claro se Jayden estava envolvido. Neste caso, a morte de Jayden Spicer, as autoridades informam que uma autópsia será realizada em Frankfort, capital do Kentucky, para tentar determinar a causa da morte dele. Quero compartilhar com vocês também as palavras emocionadas do promotor local que vai assumir esse caso. Ela disse isso na coletiva em que anunciaram que encontraram o corpo de Jayden. Desculpem, estou com anotações. Senhor Schubert Brigay Hart disse: Sou Miranda King, promotora da Commonwealth. Falo por toda a comunidade ao dizer que estamos devastados e arrasados com isso. Gostaria de tirar um momento para expressar minhas condolências às pessoas que amavam e se importavam com Jayden. Embora esse não seja o desfecho que esperávamos, certamente somos gratos por termos conseguido tirá-lo da floresta hoje. Em seguida, acho apropriado agradecer ao Posto 13 da Polícia Estadual de Kentucky. Esses caras nunca se dão o devido crédito.
Posso dizer que eles trabalharam incansavelmente e muitas vezes sem parar em seus esforços para trazer Jaden de volta para casa. Sei disso porque falo com eles quase todo dia, faço perguntas e eles não desistiram. Só queria dizer, desculpa, isso é difícil. Por fim, só gostaria de dizer que a demonstração de amor e apoio como resultado disso tem sido absolutamente incrível. Parece que pessoas no mundo todo amam e se importam com esse bebê. Por causa disso, gostaria de assegurar ao público que agora, graças a esses caras, Jaden está em boas mãos e nós vamos cuidar dele. Obrigada. Recebemos agora Billy Lane, investigador de defesa criminal e líder do grupo Nós Somos os Essenciais para os Desaparecidos, que busca pessoas desaparecidas em casos como o que ocorre hoje no Kentucky. Obrigado por estar conosco. O que chamou sua atenção, inicialmente, sobre o que nos foi contado sobre Jaden Spicer e o fato de que ele foi dado como desaparecido há 7 dias. Sabe, quando você olha para essa história pela primeira vez, o que chamou sua atenção? Obrigado por nos receber novamente. Essa história tinha algumas questões interessantes, sabe? Mas não só se destaca, como também se encaixa em alguns desses outros casos que você vê bastante. Mas o fato de a mãe estar procurando ajuda, a mãe fez uma nota para a mídia tentando explicar o que estava acontecendo, pedindo apoio da comunidade. Se você olhar, tem muita coisa ali que você vê em muitos casos. Acho que uma das maiores coisas é que os pais não estavam ativamente envolvidos, tentando procurar pela criança. Isso às vezes é um grande sinal de alerta nesses tipos de casos. Muitos pais buscam ajuda e defendem seus filhos, sendo comunicativos. Eles estão realmente lá fora, fazendo as coisas acontecerem, participando das buscas, colocando cartazes, falando com a mídia. E pelo que estou vendo, isso não estava acontecendo aqui nesse caso. E isso pode ser um sinal de alerta e preocupante. Mas às vezes a família fica sobrecarregada e sem saber o que fazer. Isso parecia um caso de pessoa desaparecida. Parecia que ele poderia ter se afastado de casa. Sei que havia preocupação dele ter voltado para a mãe após a avó falecer, segundo alguns relatos que vi. Isso também podia ser um problema. Ele sentia falta ou luto pela avó. Ele estava tentando visitar o túmulo dela. Havia várias outras questões que vi online e em algumas reportagens que eram preocupantes. Mas sim, o caso como um todo, eu diria, pode ser preocupante, mas também pode parecer apenas mais um caso se você já trabalhou em muitos deles. Então, no mínimo, é algo perplexo. Quando você vê a linha do tempo dos últimos 7 dias, percebe que foi, na manhã de quarta-feira passada, que ele foi declarado desaparecido, pela primeira vez, durante esse tipo de busca, onde você tem as autoridades envolvidas e parecia que eles usaram todos os recursos possíveis em Kentucky para tentar encontrar esse jovem garoto. Como você disse, surgiram muitas perguntas. O que me chamou a atenção nessa carta foi ela dizer: quem ler isso e tiver informação, faça a coisa certa. Isso foi, antes de tudo, parecer uma tentativa de sequestro ou algo do tipo. Parecia apenas que ele tinha se afastado, e de repente era tipo, vá e faça a coisa certa. Mas nessas investigações, em que momento a suspeita começa a aumentar, depois que você já procurou por um tempo, usando esses recursos, acreditando na história da família desde o início? Normalmente, em que momento a pergunta começava a voltar para a sua família sobre o que realmente estava acontecendo ali? Bem, eu diria que a família é quem tem mais a ganhar ou mais a perder em um cenário como esse, a pessoa que está mais próxima deles. Como ex-detetive, vejo sinais de alerta na primeira mentira. Então, se você conseguir pegar eles ou qualquer pessoa em uma mentira durante o curso da investigação, é aí que os sinais de alerta aparecem. Quando as coisas não batem, quando ele não está onde deveria estar, isso é um problema. E mesmo em nossas investigações e em nossas buscas por indivíduos, se eles não estão onde deveriam estar, com base nas circunstâncias, com base na localização, então é aí que ficamos preocupados a ponto de fazer mais investigações, fazer mais perguntas ou procurar em áreas diferentes onde ele deveria estar. E muitas vezes, quero dizer, vemos frequentemente vídeos de interrogatório de vários casos. E sempre parece que o suspeito já tem uma história pronta quando entra e acha que pode enganar os detetives, mas aí as coisas começam a desmoronar.
Infelizmente, já vimos casos assim antes. Mas o que os suspeitos não percebem é que os detetives geralmente já sabem ao entrar nessas situações quando a história simplesmente começa a desmoronar. Então eu vou te dizer, a maioria dos detetives já sabe a resposta para a pergunta antes de fazer essa pergunta ao suspeito. Eles sabem qual é a resposta e estão esperando ou dando ao suspeito ou a qualquer pessoa a oportunidade de dizer a coisa certa e contar a verdade ou tentar encobrir. O encobrimento é o principal sinal nesses casos. Sabe, é difícil lembrar das suas mentiras. Na nota, ela diz: diga a verdade ou faça o certo. Acho que era essa a frase. Sabe? Então eu me perguntei, talvez, será que isso foi algo subliminar? Ela estava, na verdade, dizendo para si mesma fazer a coisa certa nesse cenário. É trágico, essas circunstâncias jamais deveriam ter ocorrido. E mesmo assim, sabe, eu acho que em muitas dessas entrevistas, como um colega meu disse uma vez, é a verdade para vender a mentira. Então eles te contam um pouco da verdade para fazer você acreditar na mentira. Então essas são as coisas que você procura como investigador. Ela, de acordo com a denúncia criminal que recebemos, a história dela é que depois que ela confessou de certa forma para os detetives, ela disse que tinha dado ao menino um comprimido para dormir ou algum tipo de medicação para dormir. Ele faleceu por uma emergência médica e ela escondeu o corpo dele em uma cova rasa. E é disso que ela está sendo acusada. Ela está enfrentando uma acusação de homicídio culposo agora. Quais são algumas perguntas que você ainda tem? Porque ela já mentiu, sabe? Com base nessas acusações. Ela mentiu sobre, sabe, com esse bilhete, dizendo que acreditava que o menino estava desaparecido, ligando para informar o desaparecimento. Quero dizer, como você lida com esse tipo de história que realmente levou você até o corpo, mas ao mesmo tempo, você não pode confiar na fonte de onde vem a explicação? Então eu gostaria de saber qual foi a dica usada para realmente localizar o corpo. Eu não sei se foram dados do celular, não sei se foi um leitor de placa no sistema de câmeras, ou talvez ela apenas tenha feito uma confissão antes. Não sei se a confissão foi antes ou depois da descoberta do corpo, mas esses cenários eles são tipo, é como uma cebola. Existem diferentes camadas, e você tem que passar por essas camadas para descobrir qual é a verdadeira verdade e o que vai te levar até ela. Você confia em alguém após uma mentira? Não. Quero dizer, você entende que está lidando com um mentiroso nesse ponto, se você confirmou a mentira? E nesse ponto você tem que descobrir de novo que parte da verdade você está me dando para me vender a mentira? Então essas são as diferentes partes dessas investigações. E a outra pergunta é, sabe, como investigador, eu quero saber, havia um motivo para ele sair de casa? Havia algum cenário nefasto acontecendo aqui? O que ela ganharia com ele não estando mais lá? Com base no que li online e em informações divulgadas, pessoas afirmaram que ele foi colocado em um recipiente de plástico e enterrado. Mas acho que uma das frases que vi foi que ela achava que ele já estava morto. Isso é preocupante. Ela achava que ele estava morto. Ele pode não ter estado morto. Talvez ele só tenha ficado incapacitado pelos remédios que ela deu. E infelizmente ela pode ter enterrado essa pobre criança viva. E isso é preocupante. Eu não sei quão fundo está o túmulo. Eu rezaria para que fosse raso o suficiente para que, se esse fosse o caso, ele pudesse ter conseguido sair, mas a gente nunca sabe. Certo. E eu sei que tem uma autópsia pendente agora, que, se ela estiver mentindo, vai acabar sendo algum tipo de explicação para o que aconteceu. Sabe? Concordando com você. Se a causa da morte não foi uma emergência médica, mas sim sufocamento por estar dentro do saco, isso é simplesmente assustador. Assustador de se imaginar. Sabe? Aí já é um jogo completamente diferente. Nesse sentido, já que ela está enfrentando essa acusação de homicídio culposo, e se ela continuar com essa versão, e talvez a autópsia mostre que foi algum tipo de emergência médica relacionada à medicação para dormir, o que os detetives precisariam provar, ou que tipo de evidência eles teriam que encontrar para transformar isso em um caso de assassinato. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que eles teriam que mostrar que ela fez isso, seja com intenção ou por negligência.
ela deu medicação demais para ele, sabe? Ela deu uma overdose nele. Pode ter havido algum outro trauma no corpo que talvez não saibamos. Estamos ouvindo apenas a história que ela está nos contando. Ela controla a narrativa neste momento até que o legista dê a versão dele do que está acontecendo aqui. Acho que precisa haver intenção ou negligência. Não há desculpa para ela não ligar para o 191 e dizer: tem um problema aqui, por favor, venham me ajudar, venham ajudar meu filho. E é exatamente isso que deveria ter acontecido aqui. Eles deveriam ter ligado, ela deveria ter chamado a ambulância e feito alguém ir lá imediatamente. Isso poderia ter sido diferente. Não teríamos passado 7 dias procurando esse menino e com pessoas na floresta. Eu sei como é. Esse não é um trabalho fácil. Só de imaginar que essa pessoa pode ter matado o próprio filho enquanto você pensa que ele apenas fugiu. Temos muitas crianças pequenas que fogem e são atormentadas não por demência, mas por outras razões. As crianças estão no espectro. Ah, sim, autismo. O autismo geralmente faz crianças pequenas correrem para a água. Isso acontece muito aqui na Flórida. Se uma criança pequena com autismo desaparece, você deve ir imediatamente até a água, porque a possibilidade de ela estar na água é grande, com base no treinamento e na experiência de fazer isso há tanto tempo aqui. Tenho essa preocupação, mas acredito que isso não foi levado em conta aqui. Não houve nenhuma conversa sobre autismo ou de que ele estava no espectro. Mas, novamente, às vezes em famílias pequenas que realmente não têm tempo ou dinheiro para levar seus filhos para serem testados, você realmente não sabe se é isso que está enfrentando ou não. E eu também acho, quero dizer, o bilhete, eu fico voltando nisso e no que estava escrito naquele bilhete. O fato de comunicar o desaparecimento, sabe, até mesmo contar a história para os detetives logo de cara, já desencadeia essa busca enorme, enorme. E então, ela também foi acusada, e aparentemente admitiu, de orientar as outras crianças da casa sobre o que dizer quando fossem falar com os especialistas. E é como se o esforço que foi feito para encobrir tudo fosse muito maior do que se, poxa, ele tivesse uma emergência médica, se você tivesse dado um comprimido para dormir, por engano. Se isso aconteceu, chame as autoridades para tentar salvar o garoto. Mas é como se o esforço que você colocou para encobrir tudo fosse enorme. Quando você esteve nesses casos, e eu sei que alguns deles, infelizmente, não têm finais felizes e acabam virando casos criminais. Quando você olha para o que ela está sendo acusada, quero dizer, como isso se compara ao típico, digo, ao nível de esforço que parece que ela fez para tentar encobrir isso. Para mim, parece que isso pode ter sido premeditado. Ela parecia ter muitos passos planejados. Ela estava organizando as coisas, as crianças, tentando fazer com que as crianças explicassem o que aconteceu. Foi acidente ou premeditado? Ela estava chateada. Havia algum motivo pelo qual a criança estava morando com a avó desde o início? Nós nem sabemos disso. Isso não foi divulgado. Após a morte da avó, voltou a morar com a mãe. Então pode haver algum trauma acontecendo ali entre a mãe e a criança. Nós não sabemos como é essa situação. Mas nós oramos para que isso tenha sido um acidente. Oramos para que haja justiça para ele. Mas a gente nunca sabe. Como foi dito, acho que só vamos saber quando recebermos a autópsia completa do escritório do legista para ver se há algum outro trauma, para ver que tipo de toxicologia pode estar envolvida aqui. Foram só pílulas para dormir, mas lembre-se, ela controla a narrativa agora. Ela é a única pessoa que nos contou a versão dela do que realmente aconteceu. E por fim, Billy, porque eu sei que você já participou de muitas dessas buscas e imagino como é a sensação quando elas têm um final feliz, como é fazer parte disso, trazer uma criança de volta para casa. Que tipo de impacto uma história como essa causa nas pessoas que estão lá em Kentucky esta semana, procurando por esse menino, esperando que ele seja encontrado em segurança? Posso te dizer, por experiência própria, que isso suga toda a sua energia. Tudo o que está em você, você fica torcendo para ser aquela pessoa ou fazer parte do grupo que vai lá, encontra ele com vida e traz ele de volta para casa. Sabe, talvez ele tenha se afastado de casa, talvez ele tenha saído, talvez tenha seguido o cachorro, não dá para saber. Mas como um buscador, e quando você está lá fora, quando recebe a notícia de que ele não está mais com você, especialmente uma criança de 10 anos, todo mundo que tem filho naquele momento se identifica com o próprio filho, vendo que isso poderia ter acontecido com ele.
E isso simplesmente tira toda a sua energia, tira tudo o que você tem de dentro de você. Emocionalmente e fisicamente, você fica esgotado por dias, mesmo depois de qualquer uma dessas buscas em que participa. Sabe, independentemente de você encontrá-los ou não, quero dizer, você fica emocionalmente, você fica esgotado. Você precisa tirar 1 ou 2 dias só para se recompor e tentar voltar à sua mente de novo, voltar ao caminho certo para poder sair lá fora e ser eficaz novamente. Sim, eu só penso até mesmo na promotora desse caso, na coletiva de imprensa dela. Quero dizer, uma declaração bem breve, mas ela também ficou tomada pela emoção. Quando você trabalha nesse emprego, lidando com histórias difíceis, isso faz parte do seu trabalho. O impacto nas pessoas em Kentucky é evidente. Billy Lane, obrigado por participar da Law e Crime Network. Esperamos recebê-lo novamente. Obrigado, senhor. Deus abençoe. Essa história atingiu muitas pessoas no peito na parte rural de Kentucky, onde Jaden Spicer cresceu e onde ele continuaria crescendo, se não fosse, supostamente, pelo que a mãe dele diz que fez. Está marcada uma vigília à luz de velas para este fim de semana, enquanto a comunidade continua de luto e lembra a vida de Jaden Spicer. Isso foi o On the Case, da Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.